Quem é o bode expiatório das profecias bíblicas e o responsável por toda a má morte e doença no mundo hoje? Como Deus vai nos julgar? Bem-vindo ao Verdade nas Profecias Bíblicas. Por favor, inscreva-se e não se esqueça de compartilhar e curtir este vídeo com todos. Que o bom Senhor abençoe você enquanto apresento a profecia do bode emissário. Apocalipse 20, verso 8. E sairemos para enganar as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, e para reuni-las para a batalha em número. Eles são como a areia da praia. Quem é o bode expiatório da profecia bíblica? Joe Biden costuma ser apontado como responsável pela alta dos combustíveis. A Rússia seria só um bode expiatório de Biden para justificar esse aumento? O mundo sempre usa o termo bode expiatório. Quanto a quem é responsável e culpado pelos erros, enganos ou falhas dos outros, as pessoas parecem procurar bodes expiatórios para culpar. Enquanto enfrentamos a crise hoje, pessoas poderosas como Elon Musk e o Ray Charles sempre foram alvos favoritos das massas. Bill Gates é o bode expiatório da profecia bíblica? A Forbes.com afirma: crise do mar, Rothschilds, Bill Gates. Já começou a busca por um bode expiatório. O Papa Francisco diz que usar migrantes como bode expiatório em discursos políticos é inaceitável. O Papa Francisco é o bode expiatório das profecias bíblicas? Quem é Azazel? Qual o significado do bode expiatório na Bíblia? Qual a mensagem urgente de Jesus Cristo sobre o bode expiatório? Azazel em Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Para Cristo recompensar cada pessoa, é preciso primeiro um julgamento para decidir quais recompensas dar a cada um. Cristo traz recompensas para todos. Quando ele voltar, sabemos que o julgamento terá que acontecer antes da segunda vinda. Apocalipse 14, verso 7, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus trará a juízo toda obra, até as coisas ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Daniel 7,10. O juízo foi estabelecido e os livros abertos. Paulo diz em 2 Coríntios 5,10. Pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. O propósito do juízo não é informar a Deus, porque Deus é onisciente. Deus quer revelar para todo o universo quem realmente se arrependeu, ou seja, quem realmente sentiu remorso. Quem confessou, não apenas admitiu. Quem confiou em Jesus, não apenas acreditou com a mente. E pela graça, venceu o pecado. Aqueles que professaram o nome de Jesus foram salvos pela graça mediante a fé. No entanto, suas obras revelam se a fé deles é genuína, porque há crentes de fé genuína e atual na igreja. Nem todo que diz Senhor, Senhor é verdadeiro crente. Ministros da injustiça se disfarçam. Eles são doces e dividem a igreja. O evangelho reúne bons e maus peixes. Entre os que se dizem de Deus, há virgens sábias e tolas. Hoje na igreja, alguns têm só aparência de piedade e outros são realmente piedosos. Quem é o culpado por todo o pecado e sofrimento que a humanidade tem experimentado por 6.000 anos é Deus. Deus é o responsável por todas as mortes e doenças? A cerimônia dos 2 bodes do santuário tem as respostas. A cerimônia do bode expiatório. Alguns acreditam que Azazel seja apenas outro nome para Cristo, que levou nossas iniquidades. Mas as pessoas se confundem assim. Levítico 16, 9. Então Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra sorte para o bode emissário. Arão trará o bode sorteado para o Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será mantido vivo diante do Senhor, para fazer expiação com ele e enviá-lo ao deserto como bode emissário.
O bode do Senhor é morto como substituto pelos pecados do povo. Assim, o pecado era simbolicamente transferido do pecador para o substituto. O bode do Senhor representava Jesus, que morreu em nosso lugar. Versículo 21. O termo Azazel significa príncipe dos demônios. O próprio Satanás, o bode emissário, era o responsável pelos pecados dos filhos de Israel. O bode emissário simbolizava Satanás. Jesus morreu por nossos pecados, mas não é responsável por eles. E um dia, muito em breve, Deus vai colocar a culpa pelo pecado diretamente sobre a cabeça de quem o originou. Satanás. A cerimônia do bode emissário representa Satanás acorrentado durante o milênio, os 1000 anos. Então, eu vi um anjo descendo do céu, segurando na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O profeta Jeremias viu o que acontece durante os 1000 anos. Olhei para a terra sem forma e vazia, e para os céus, cuja luz sumira. Durante os 1000 anos, Deus devolve a terra ao estado desolado e caótico original, anterior à criação. E a terra era sem forma, vazia, com trevas sobre o abismo. As correntes simbólicas de Satanás significam que ele está preso a um lugar aqui na terra onde não há ninguém para tentar. Isso é tortura para o falsificador, para o trapaceiro. Deus lançou toda a culpa sobre o diabo, pronto para ser julgado, sabendo que seu tempo é curto. Apocalipse 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada em fogo. Desceu do céu e os devorou. 1 Reis 18, versículo 17. O rei Acabe coloca toda a culpa em Elias pela fome, reis. Da mesma forma, Satanás, nos últimos dias, colocará toda a culpa naqueles que não honram o falso sábado, o domingo. Satanás vai promover essa ideia através do anticristo, o papado, de que os cristãos são bodes expiatórios culpados e realmente responsáveis por todo o caos que o mundo está enfrentando. Enquanto Satanás é o verdadeiro bode expiatório culpado, trabalhando com seus aliados sem lei, a história vai se repetir. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão antes. Depois, nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os santos glorificados sentam-se em tronos e têm autoridade para julgar. Alguns deles nunca provaram a morte, mas foram transformados e trasladados para o céu. Os demais foram ressuscitados na vinda de Cristo. Muitos deles morreram como mártires por causa de sua fidelidade à palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Que recompensa receberão os salvos? A promessa de Cristo aos vencedores em Laodiceia é cumprida. Eles compartilharão o seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isso nos faz lembrar da promessa de Jesus aos seus discípulos de que, em sua vinda, eles se sentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Jesus transfere os pecados dos justos do santuário para Satanás, o bode expiatório. Em Hebreus 9, 23. Paulo afirma isso. Portanto, era necessário que as cópias do santuário terrestre, das coisas no céu, do santuário celestial, fossem purificadas, com o sangue de animais.
Mas as coisas celestiais, que são o próprio santuário celestial, precisam ser purificadas com sacrifícios melhores, que é o sangue de Jesus, do que esses do santuário terrestre. Pergunta: a Bíblia ensina que o juízo terminará um dia e que o tempo de graça se encerrará? Resposta: sim. É quando Jesus Cristo se levanta e termina sua intercessão pelo mundo. Daniel 12, verso 1. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Neste momento, as pessoas terão decidido se ficarão do lado da marca da besta, que é a adoração ao domingo, ou do selo de Deus, o Espírito Santo, guiando as pessoas para a verdade. Jesus é fiel e Satanás é o bode expiatório. Vamos colocar nossa confiança duradoura em Jesus e receber o selo do Pai. Peço que escreva nos comentários: Jesus é meu Redentor. Aproxime-se do Senhor em oração hoje, amigo. Permaneça perto de Deus no ministério. Que todos sigamos buscando a verdade nas profecias bíblicas.